Ok, então, estamos aqui no nosso início do nosso livro-texto. Boa tarde a todos, bem-vindos. E gratidão também a quem estiver ouvindo a gravação. E nós estamos, então, iniciando hoje essa jornada de revermos mais uma vez o livro-texto. Hoje, com o início do primeiro capítulo, a gente viu na aula anterior uma introdução ao livro-texto ditado pela mesma voz que ditou todo o curso. E hoje, então, nós começamos no livro-texto, na página 1, que ela vem a ser depois dos números romanos, ali depois da página 10, que é que é o índice dos capítulos e subtítulos, e nós iniciaremos, então, no primeiro capítulo, no 1, são 31 capítulos, e antes desse primeiro capítulo tem uma pequena introdução também ainda, que é própria aqui do livro texto, que é o resumão de todo o curso. E antes da gente iniciar essa leitura comentada sobre esse tema, vou pedir a vocês a se unirem a mim, fazer esse convite, como a gente sempre tem feito, que é nós nos prepararmos para isso. Nós podemos respirar pausadamente, trazer os pensamentos para o agora, deixar os barulhos externos e os barulhos externos dos pensamentos também irem embora, se afastando, e nós mantendo a atenção na nossa meta, que é a de que o Espírito Santo esteja conosco, que ele nos conduza nessa hora de estudo, porque nós reconhecemos que o que ele tem a nos trazer fala do nosso ser, fala da nossa realidade, e é para essa realidade que nós queremos despertar. E assim, então, nós estamos prontos para vermos como que Jesus trouxe esse livro-texto a nós, a introdução com a qual ele se iniciou. E Jesus o identifica logo, dizendo que esse é um curso em milagres. Quando ele fala aqui em curso, é lá na página primeira, logo depois do índice, na introdução. Passou o índice do livro-texto, começa a introdução. Só respondendo aqui uma pergunta escrita. Então, este é um curso em milagres. Quando ele fala que este é um curso em milagres, ele não está falando especificamente somente do SEM, desse livro aqui, disso que nós chamamos aqui também de curso. Ele está falando de uma caminhada, de uma jornada, ele está se referindo à volta à consciência, ao nosso ser, ao fim do sonho. Então, o caminho para a volta do reconhecimento de quem nós de fato somos, esse caminho é um caminho em milagres, porque ele não atende mais ao formato da ilusão, ao formato do sonho. Ele é um curso que está paralelo, ou que está também na nossa mente, mas não tem nada a ver com o curso, ou com o que o mundo ensina aqui, com o curso do mundo. Então, o curso de volta à consciência do Cristo. Isso é um curso em milagres. E é um curso obrigatório. Não há como transcender a ilusão, não há como despertar sem passar por esse caminho de milagres. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Então, isso é a única decisão que nós podemos tomar aqui. Adiar o reconhecimento de quem nós somos ou aceitá-lo agora.
Então, a única coisa voluntária é isso, decidir quando fazê-lo. E por que que nós nos decidimos a fazê-lo? Porque quem, honestamente, olhando o mundo tal como ele é e olhando para a sua própria experiência, sabendo que nós fomos criados em paz e para a paz, quem está totalmente satisfeito com o mundo, ou quer permanecer no ego, ou acha que faz sentido ainda sofrer na ilusão para ter uma consciência individual, ou para parecer que existe esse mundo ilusório. Então, é através dessa consciência que isso é insuficiente para um filho de Deus, que nós nos dispusemos para fazer esse curso, essa jornada, esse caminho de milagres, de volta para o nosso ser. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. O livre-arbítrio não é eu escolher como que deve ser, como que deve acontecer essa jornada de volta, o que deva fazer dentro da jornada, como que se faz a volta ao reconhecimento do Cristo. Então, livre-arbítrio não é isso, não é estabelecer o currículo, não é estabelecer o que é que traz de volta a consciência ao ser Cristo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. Então, livre-arbítrio é escolher se eu quero aprender agora ou se eu vou postergar isso, se eu vou procrastinar, se eu ainda vou permanecer em sofrimento ao invés de perdoar. Assim é com o perdão também. Cada vez que nós praticamos o perdão em cima de uma situação específica, nós decidimos aprender a nos liberar e a liberar ao irmão dessa lição. Quando nos damos conta e decidimos permanecer na mentalidade equivocada ao invés de perdoar, nós simplesmente estamos usando do livre-arbítrio para não escolher ainda nesse momento apuradamente. Estamos ainda permanecendo teimosamente na dor, mas temos o direito, como total direito do Filho de Deus, nós temos direito a permanecer na, até no engano, caso nós assim o escolhemos. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Então, isso também é outro ponto importante. Se alguém ou algum ensinamento do mundo quer ensinar o significado do amor dentro de um sonho separado, isso por si só já significa que essa pessoa não tem consciência do amor, porque o amor, ele pertence à esfera do conhecimento, porque o amor é de Deus, o amor é totalidade, o amor parcial não existe. Nós temos aqui reflexos do amor de Deus no nosso mundo. Então, nós temos reflexos, nós temos coisas aqui que são semelhantes ao amor, mas não são ainda o amor, porque não são a totalidade, ainda não são o conhecimento, ainda é percepção. Então, por isso que são reflexos que não contradizem o amor, que refletem a verdade do amor aqui no sonho. Mas aprender o que é o amor, isso é na esfera do conhecimento, na esfera de Deus, na esfera de Cristo, na esfera do céu. Não há como aprender o que é o amor. Como ele diz aqui, porque isso está acima do que pode ser ensinado. Porque a própria aprendizagem e o que precisa ser ensinado, isso está baseado num conceito de falta, de escassez, de que está faltando alguma coisa. Se está faltando alguma coisa, então
ainda precisa ser ensinado. Então, nós não aprendemos o, o que é o amor dentro do mundo separado, mas nós aprendemos a reconhecer o que se opõe à experiência do amor. Nós aprendemos a reconhecer o que é o reflexo do amor, daquilo que se opõe ao amor. Essa aprendizagem nós precisamos fazer para nós voltarmos a escolher novamente ao professor certo, ou ao nosso ser, ao invés de se opor, ao invés de permanecer num sistema separado e ao preço, ao custo de muito sofrimento, de muita dor. Por isso que, então, o curso, essa jornada de milagres, ela não tem por objetivo ensinar o significado do amor. O amor só pode ser experienciado, porque também está além do ensinamento, mas ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. Então, o amor, a presença do amor, nunca nos deixou, assim como nós nunca deixamos a mente de Deus, porque Deus é a única fonte de vida. Então, o que acontece aqui? Acontece que nós temos bloqueios que nos impedem de estarmos cientes de que nós somos o amor. Ter e ser no céu são o mesmo. Nós não poderíamos ter uma percepção do amor e ser o amor, porque o amor, como eu disse anteriormente, ele é da esfera do conhecimento. E conhecimento é totalidade. Se é totalidade, no conhecimento, nós temos o amor e somos o amor. Não há diferenciação entre ser e ter. Mas aqui no sonho há. E aqui no sonho, nós estamos aprendendo agora nessa jornada a descartar o que se opõe ao amor e a aceitar aquilo que está junto com o amor, aquilo que reflete o amor, aquilo que não se opõe, os reflexos do amor. Por isso que ele objetiva, então, a remover a consciência da presença, os bloqueios da consciência da presença do amor. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Aqui nós temos mais uma vez uma ótima definição, um ótimo aferidor para sabermos que estamos ainda aqui aprisionados a um sonho. Como assim? Se o oposto do amor é o medo, e quem honestamente poderia dizer que não conhece medo, que não sabe o que é isso? Todos que vêm a se identificar numa identidade pessoal experienciaram ou conhecem ou sabem o que significa medo. Pode ser de uma maneira mais forte ou mais suave ou mais escondida, mas todos aqui já experienciaram medo. Mas se, como diz, o que tudo abrange não tem opostos, e se o oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange, e o amor abrange tudo, então ele não tem opostos, então, obviamente, o medo é que não pode ser real. Só o amor pode ser real, porque é o amor que abrange a tudo, porque o amor vem da esfera do conhecimento. Então, é o amor que a tudo abrange. E ele abrangendo a tudo, o que vem a ser, então, o medo? O medo é uma condição que faz parte da ilusão. É uma condição que bloqueia na nossa consciência a consciência da presença do amor. E é isso que nós precisamos aprender a reconhecer em primeiro lugar, porque só depois nós podemos largar disso. Como que nós poderíamos largar algo que é o que o perdão verdadeiro faz, se nós não o reconhecemos? Então, reconhecendo isso, nós podemos agora sim fazer esse caminho dos milagres, esse curso obrigatório de volta
a consciência do nosso ser, de volta ao reconhecimento do amor. Esse curso, ou essa jornada, e aqui também o SEM em si faz parte desse curso, e ele também ensina de maneira muito pura isso. Então, esse curso, portanto, pode ser resumido simplesmente dessa forma. Pode ser resumido muito simplesmente dessa forma. Nada real pode ser ameaçado, e este é um forte ponto para nós aprendermos a diferenciar as coisas do mundo, se elas são reais ou não, se elas são verdadeiras ou não. Nós aprendermos a largar do medo, e é nossa função desfazer o medo, mas para nós aprendermos isso, nós temos que ter um embasamento em cima do que nós vamos nos basear para largar esse medo. E aqui está mais uma vez um pensamento ou um fato que nos ajuda demais a nós aprendermos a separar o que está nos afastando da experiência do amor. Então, sabendo reconhecer isso, nós podemos já ter uma avaliação se é verdadeiro ou se é ilusório. E é esse, nada real pode ser ameaçado. O que eu estou vendo está me ameaçando? Pode ameaçar algo? É mutável? Pode mudar? Pode acabar? É um perigo? Então, não é real. E, seguindo essa lógica, nada irreal existe. Nada irreal existe de fato na esfera do conhecimento. Mas isso não significa que nós, pelo mesmo poder de Deus, a nossa mente, que contém o mesmo poder de Deus, ela tem poder, sim, para acreditar em coisas que não existem e temê-las. Então, nós precisamos, de fato, aprender essa realidade. E aprender é mudar o nosso pensamento sobre o que vemos. Então, se já sabemos diferenciar o que é real, pelo fato de que o que é real é eterno e imutável, não pode ser ameaçado, e tudo que é diferente disso é irreal e, portanto, não existe, nisso está a paz de Deus. É dessa lógica que a nossa mente vai voltar a experienciar a paz de Deus, mesmo aqui no sonho, mesmo aqui na nossa jornada da volta. Então, esse curso, e agora falando especificamente do curso o 100, que o curso também é a jornada da volta, mas falando do 100, ele é um modo prático. Primeiro ele começa com a teoria, mas a teoria sozinha não é nada. Prática, sem a teoria, não sabemos por onde praticar. Então, ambos têm o mesmo peso, a teoria e a prática, porque a prática não existe sem a teoria é zero sem a prática, não é nada. Então, unindo os dois como um só, a prática e a teoria, que esse curso aqui traz, é nos ensinar em todas as suas palavras e páginas que nada real pode ser ameaçado, diferenciar isso, e que nada irreal existe. Isso na experiência cotidiana, não apenas como um conhecimento abstrato que sozinho, sem a prática, ainda não tem nenhum valor. E é isso que também nós vamos ver agora aqui no significado dos milagres. Nós vamos iniciar, então, agora o nosso livro-texto no capítulo 1, é na página 3, o significado dos milagres, e vamos levar em torno, acho que de umas 3 aulas ou 4, para a gente ver os princípios dos milagres, só fazendo uma pequena introdução aqui, que nós vamos comentar cada um e trazer o que é mais essencial dentro de cada um dos princípios dos milagres, mas lembrando que na didática do livro-texto, e nós acabamos de estudar, quem já estudou ele sabe disso, quem está estudando pela primeira vez, então não se preocupe, se não entender completamente ainda o princípio dos milagres,
Porque, assim, ó, os princípios dos milagres poderiam ser também a conclusão do livro-texto, porque o livro-texto nada mais é do que a descrição desses princípios na forma prática, e os exercícios, 365 exercícios, então, são para fixar essa prática na mente. Então, os princípios dos milagres, eles são as leis que seguem os milagres. Milagres são o resultado da mentalidade certa, a mentalidade do Espírito Santo, que nos foi dado em Deus, essa incapacidade de nós perdermos a conexão com Deus e com o nosso próprio ser, com Cristo. Então, os milagres, eles não obedecem às leis do ego, às leis da física, do mundo dual. Milagres são uma condição de nós, como tomadores de decisões, optarmos pela mentalidade do Espírito Santo. E aí nós são trazidos 50 princípios, 50 leis que vão nos auxiliar a trazer essa diferenciação, que nós estamos aprendendo a diferenciar o real do irreal, para que a consciência do amor volte a ser a única constante, a única coisa constante na nossa mente. E o primeiro princípio dos milagres, e todos os demais também se baseiam neste, então esse vem em primeiro lugar, já nos mostrando fortemente o quanto as leis dos milagres não têm nada a ver com as leis que regem esse mundo. E ela diz assim, o primeiro princípio: não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Então, como que não há ordem de dificuldades de milagres? Na mentalidade certa, o amor, que é na esfera do conhecimento e se reflete aqui, ele não tem opostos, ele é o todo. Então, não há graduações dentro dele. Só no mundo dual, só no medo é que é possível graduações. É que é possível sentir menos ou mais baixo, mais alto, mais para um lado, mais afastado, mais perto, ou, como diz aqui, mais difícil, maior. Nada disso. O milagre, ele é sempre o mesmo, porque ele é uma expressão de amor máxima. O que significa o máximo? Nada fica de fora dessa expressão de amor. Embora que ela, dentro aqui do sonho, nós aplicamos o perdão na nossa prática ainda a coisas específicas, e aí o milagre ele se refere à liberação da culpa em cima dessa coisa específica, mas no instante santo do milagre, ele reflete totalmente o amor de Deus, e não a crença da separação, da culpa e do medo. Então, dentro do milagre, é impossível o medo. Não havendo medo, sem medo, como que pode haver ordem de dificuldades? Só o medo é que traz ordem de dificuldades, é que torna algo mais difícil ou maior que outra. Isso é uma forma de se proteger dentro do medo, uma forma de fugir de algo ou de se separar de algo, de se proteger, de atacar. Então, essa diferenciação, ela não existe nos milagres, porque os milagres só existem na mentalidade do amor. O amor não tem opostos, o amor sempre é total, ele sempre é máximo. O segundo princípio: milagres em si não importam. Aqui ele está falando da forma específica, não é o caso específico ou como que esse milagre foi aplicado em si que tem importância. Então, pode ter expressões físicas desse milagre, pode ser só uma condição mental
da mente que se sente em paz, onde em outra situação, dentro do medo, ela estava apavorada. Então, mas o milagre em si, então, esse efeito, falando agora da experiência individual de cada um, o milagre em si não é esse o objetivo, esse não importa. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. A fonte do amor, a fonte do milagre é o próprio amor de Deus. Então, só isso importa. Nós, como tomadores de decisão, acessamos de novo o nosso ser, ao Cristo e a Deus. Isso é que importa. Então, o milagre, que é o efeito que nós vamos sentir aqui dentro do sonho, que é muito bem-vindo, e de fato nós o queremos, mas como efeito secundário, não como meta. Porque a nossa meta é voltarmos a nos lembrar do nosso ser e do Criador do nosso ser, da nossa fonte, que é do próprio Deus, e isso está acima de qualquer avaliação. Isso está acima do que pode ser aprendido aqui, porque nunca foi perdido, porque nunca deixou de ser a realidade. Então, os milagres, eles apontam a essa direção que isso nunca mudou, que o Deus e sua criação nunca foram alterados. Os milagres testemunham isso, eles trazem o reflexo disso para dentro do nosso sonho. Então, esta é a fonte. Então, o próprio poder de Deus é a fonte dos milagres, e é isso que importa, que nós acessamos novamente a fonte diretamente, não estamos em oposição à fonte, que é o que o mundo é. O mundo dual é uma oposição à fonte de vida, uma oposição a Deus. Terceiro milagre. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Então, milagres ocorrem naturalmente. Não precisamos pensar, aqui eu gostaria de ter um milagre no lugar disso. Mas se eu estou julgando algo, eu já o condenei à separação. Então, nós reconhecemos que há um equívoco nosso, e aí sim nós podemos pedir ou nos abrir para que uma expressão de amor tome lugar disso que é uma separação, que é um afrontamento ao nosso ser, à nossa realidade. E os milagres, então, eles vêm, nós nem precisamos pedir deles, porque eles vêm naturalmente como expressões de amor. Nós voltando a nossa mente ao amor de Deus, trazendo nossos conflitos internos à presença do Espírito Santo e se permitindo agora aceitar o amor de Deus ao invés da crença nesse problema, nós estamos permitindo que um milagre venha como uma expressão desse amor que nós escolhemos, porque nós escolhemos ao Deus verdadeiro em lugar de um Deus de D minúsculo chamado problema específico. Então, os milagres, eles vêm naturalmente, nós nem sequer precisamos pedir, mas nós precisamos voltar a nossa mente para isso. Nós precisamos escolher focar a mentalidade do Espírito Santo, a mentalidade do amor. As expressões desse amor, como resultado de nós voltarmos nossa mente ao amor, ao invés de ficarmos fixos naquela crença separadora que nos trouxe o caso específico, isso fará com que um milagre naturalmente venha cobrir tudo. E o que inspira, então, esse milagre, o amor que inspira esse milagre é o milagre real. Então, o milagre em si não é um feito nem a ser vangloriado, nem a ser desfeito. O milagre em si não é nada. Mas o amor que o inspira, o amor de Deus, esse é o milagre real. Nós estarmos abertos ao amor de Deus. E
Nesse sentido, então, é que o amor, nós podemos chamar ele de milagre, porque o amor traz milagre. O João levantou a mão, por favor. Oi, Ing, tá me ouvindo bem? Oi, tudo? Eu queria trazer algo sobre esse primeiro princípio que você leu aí, você já trouxe isso também, quando ele diz, né, que não há ordem de dificuldades em milagres, e agora você acabou de trazer o segundo aí, que a única coisa que importa é a fonte dos milagres, né? De novo, a gente volta para aquela questão da fé. A única coisa que Jesus está pedindo para a consciência considerar é que a existência que é real não pode ser ameaçada, né? E isso a gente faz de um lugar de descanso, né? A gente aceita isso com simplicidade, não tem problema se parece que essa ilusão é muito real, não tem problema se parece que eu me sinto muito um corpo, ele só está me garantindo que a existência não pode ser ameaçada. Então, quando a gente começa a descansar nesse lugar, realmente não há ordem de dificuldades em milagres, porque a partir da mentalidade, no sistema de pensamento, a gente pode olhar para todas as coisas, qualquer aparente problema aqui, do mesmo lugar, né? Sem enfatizar raiva, sem enfatizar desconforto, angústia, agonia, né? Antecipação, enfim. E o que ele, essa é a única coisa que ele pede para que a gente considere, para perceber que não há ordem de dificuldades em milagres. Aí eu me lembro que lá atrás, no começo, assim, eu experimentava, como eu já trouxe várias vezes aqui, eu experimentava muita sensação de comparação quando eu via algumas outras pessoas se expressando, porque parecia que para elas era tudo mais simples, era mais fácil. Nossa, mas para ele é mais simples, para ele é mais fácil, eu não sei tomar a decisão como essa pessoa está tomando decisão, né? Me via muito esses pensamentos. Aí um dia, bem assim, como você acabou de ler aí, né, naturalmente, eu parei e pensei, pera, mas esse pensamento aqui, que eu estou dizendo que para mim é mais difícil, eu posso, eu posso aceitar que esse pensamento não é meu, né? E aí eu olhei para aqueles pensamentos que eu ficava dizendo para mim mesmo na consciência, de que era difícil, que eu não sabia tomar decisão, que eu não, né, não sabia fazer as mesmas escolhas que algumas pessoas demonstravam na minha frente. Eu comecei a olhar para aquele pensamento que eu colocava na frente e aceitar. Ok, nesse momento eu estou dizendo que para mim é mais difícil, porém eu posso aceitar que esse pensamento não é a realidade. E aí eu descansei, eu não vi, eu passei a não ver mais problema naquele pensamento que eu estava dizendo para mim mesmo que era difícil. E aí ele voltava muitas vezes, só que eu já não considerava ele como meu, sabe? Como isso é um pensamento meu. E aí eu perdoava, aí eu comecei realmente a assistir os pensamentos desse lugar do observador, como ele ensina nas primeiras lições, né? E quando a gente vai lendo as lições, como você trouxe lá no começo, quando a gente vai realmente entendendo que as lições elas são totalmente práticas, a gente consegue ver lá nas primeiras lições que ele fala da importância de não se equivocar com as graduações, porque esse que vai colocar as graduações é o modo de pensar separado. E não tem problema nenhum se qualquer consciência está experimentando uma sensação de dificuldade aqui, de dificuldade ali. Parece que nessa situação com a minha família é mais difícil e aqui é mais fácil. Não tem problema nenhum se tiver essa percepção. Ele só fala, o seu autoconceito vai interpretar as graduações, mas não veja nenhum problema nisso. Simplesmente observa e não se envolva. E aí a gente começa perdoando as graduações, e aí essa percepção de que não há ordem de dificuldades, ela vai ficando clara. De repente, você começa a ver que a sua sensação interna, ela continua a mesma numa situação onde tem aparentemente um acidente acontecendo, né, ou um problema, uma doença, ou quando você está numa situação que parece que tá tudo bem também. A gente vai vendo que a sensação interna ela vai deixando de mudar. E aí é essa percepção de que realmente não há ordem de dificuldades em milagres, por quê? Porque para a realidade de Deus, a existência não pode ser mudada, não pode ser ameaçada. E aí a gente começa a experimentar isso, mesmo enquanto a consciência está assistindo esse sonho.
É isso, né, Ingrid? E isso, eu posso testemunhar, então, o quanto nós podemos testemunhar a paz subjacente, além desse teatrinho todo que continuará enquanto nós somos aprendizes, aqui o teatrinho continua rodando, né? Continua acontecendo as coisas aqui, mas o quanto isso já não afeta mais o nosso ser e o quanto nós estamos aprendendo a nos desidentificar com esse conceito que a separação nos fez, que nós acreditamos dentro da separação, esse autoconceito de um ser. Nós vamos nos desvinculando disso, nós passamos a ser cada vez mais observador disso do que o próprio ser separado. Então, nós estamos, de fato, desaprendendo aquilo que a custa de muito sofrimento, muito dor, nós aprendemos, que é uma consciência de um ser autocriado, de uma consciência de um ser separado aqui, e que é frágil, tem que ser defendido o tempo todo, e aí, de repente, a gente ainda está com o pé nesse mundo, ainda vê essas coisas acontecendo, mas na mentalidade, a certeza que existia antes de aprendermos isso, que isso era real, e essa certeza já foi embora e já deu espaço para virem a experiência da paz subjacente ao que está acontecendo. E é assim que a nossa mente vai sendo convencida a olhar para outra realidade, a largar daquilo que está obstruindo essa experiência, obstruindo a consciência da presença do amor. Obrigada, João, e é bem isso, e os exercícios, então, são muito importantes, e, aliás, não tem como graduar. Uma única frase que, se fosse praticar a cada pensamento, já é a salvação. Então, obrigada, João, por compartilhar da tua experiência, que é autêntica em todos que já experienciaram isso, e nós estamos aqui para justamente nos alegrarmos com essas experiências e nos estimularmos a buscar isso cada vez mais, porque a paz é um direito nosso, a paz é a nossa herança de Deus, e não o sofrimento, a dor. Obrigada, mas continuando então aqui no 4, todos os milagres significam vida e Deus é o doador da vida. Então, todos os milagres, eles significam vida porque eles vêm da parte real da mente, aquela que transcende o sonho, aquela que quando nós despertarmos do sonho, nós somos a mente de Cristo. Então, o milagre, ele significa é dessa parte que é eterna, que não nasceu aqui com a separação e nem vai acabar quando o sonho de ilusão acabar. Então, a mente que Deus criou, a sua criação, igual a si, então os milagres refletem isso. Por isso que eles significam vida, e só Deus é doador de vida. Não existem duas fontes criadoras de vida. Não existe o autoconceito que pensou separação e essa separação, então, fez surgir o tal de ego. O ego não é doador de vida. O ego, ele projeta algo que nós, na mente, assim o desejamos acreditar. Então, uma ilusão, não é realmente vida. A sua voz, então, o Espírito Santo, vai dirigir-te de forma muito específica. Então, enquanto nós tivermos uma consciência individual, enquanto ela não estiver ainda transcendido a individualidade e estar no nível abstrato, onde ela é a mente de todos, enquanto a consciência ainda estiver
presa dentro da individualidade, o Espírito Santo tem, então, essa função de dar o pensamento específico que cada partezinha necessita. Por isso que o Espírito Santo vai dirigir-te de forma muito específica, tudo o que precisa saber te será dito. E aqui também vale um comentário que ele disse que tudo que precisa saber. Ele não diz tudo que queres saber quando estamos na mentalidade do ego, porque o ego tem muitos desejos e nós precisamos aprender a diferenciar primeiro a nossa vontade real dessa vontade ilusória que quer permanecer enganada. Então, quando ele diz aqui tudo que precisa saber, é realmente o que o Espírito Santo sabe que nós precisamos saber para a nossa liberação, e não aquilo que um autoconceito individual quer saber, porque ele se intitula como conhecedor do que ele precisa para a sua salvação. Então, isso seria uma coisa egóica. Então, de fato, nós temos direito a tudo, ao conhecimento, a saber tudo que necessitamos. E o Espírito Santo é quem reconhece e sabe o que o nosso ser verdadeiro necessita. E isso nos será dito de maneira muito específica. E o será dito de muitas formas. Essa comunicação não se limita a palavras ou a pensamentos. Então, todas as coisas podem servir para nos trazer aquilo que precisamos saber. 5, milagres são hábitos e devem ser involuntários. Então, mais uma vez aqui, isso também serve de um alerta, como o ego inverte os milagres, o ego olha eventuais efeitos dos milagres, porque os milagres podem ter efeitos físicos. Os milagres, no seu rastro, por não ter mais a causa de separação, pode trazer alterações até dentro do mundo físico, mudanças visíveis. E aí, o que o ego manda buscar? Buscar de maneira consciente ou voluntária, escolher qual o milagre que eu quero, qual o efeito que eu quero. Se assim eu fizer, porque quem está aprendendo através do milagre é uma mente que está equivocada. Se ela acha que deve escolher, ela está impedindo os milagres deles se tornarem hábitos, que é uma coisa natural que a gente nem precisa pensar, é automático, é o nosso primeiro pensamento, então isso significa hábitos, e que devem ser involuntários, naturais, deve ser o efeito natural do pensamento que olha para aquilo que a mente fez, que olha para esse sonho. Não devem estar sob controle consciente. Então, não devem estar sob controle consciente, porque a parte consciente da individualidade, ela, por ser individualidade, ela está sob o domínio da separação, sob o domínio do ego. Então, como que o ego iria trabalhar a favor do nosso ser, sendo que isso seria o fim do ego? Então, o ego nunca vai trabalhar a nosso favor, só da sua própria perpetuação. Sendo assim, então, não deve ser o autoconceito individual que deve escolher qual milagre ele quer. Embora que o ego adoraria manter o mundo dele, porém sem os efeitos da dor. Ele adoraria ter milagres que corrigissem aquilo que nos faz sofrer e trouxessem só as alegrias do mundo. O ego adoraria fazer isso, mas isso é impossível, porque os sistemas de pensamento são totais. Não existe, ou é total alegria do céu, ou então é medo, ou é amor, ou é medo. E dentro do ego, por mais que pareça que tem alegrias e dores, tudo ainda na separação é resultado de medo. E sendo de medo, não pode ser completo, não pode ser total. Por isso que nós não devemos também buscar um controle consciente. Nós decidirmos por conta própria, sem nos unirmos ou nos elevarmos à mentalidade certa,
qual milagre que queremos apresentar. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada, podem ser guiados para perpetuar o ego, para perpetuar a separação. E aí o milagre estaria fazendo o efeito contrário. Ao invés de trazer a liberação e a paz da mente, traria mais aprisionamento, mais dor, mais sofrimento. O 6, na continuação, milagres são naturais. Naturais de quem? Da mente certa. Milagre é a condição natural do Espírito Santo. Milagres, então, nem precisam ser buscados, basta nós irmos à mentalidade do Espírito Santo. Ou, como foi dito, descansar nessa mentalidade, que os milagres daí são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Se não estamos vivenciando milagres, é porque estamos no ego, é porque saímos da mentalidade milagrosa, é porque estamos no sistema de pensamento do medo. Então, quando não ocorre dentro desse sonho separado de mundo aqui, quando não estamos vivenciando milagres, é porque, de fato, algo aconteceu, e esse algo foi a nossa escolha pelo pensamento de medo, ao invés do pensamento do amor. Voltamos a enfatizar o que está obstruindo a presença do amor em nossa consciência. E então estamos priorizando ou nos ressentindo do próprio medo, ao invés de voltarmos à mentalidade para a cura. No 7, milagres são um direito de todos, antes, porém, a purificação é necessária. É uma continuação do que vemos aqui. Milagres são direito de todos, porque todos ainda somos a criação de Deus, nós somos fracionamentos da mesma mente criada por Deus, não há vida fora da mente de Deus, então, tudo que há compõe a mente de Deus, então, milagres também são direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. E o que é essa purificação? É nós largarmos do pensamento de culpa, largarmos do pensamento do medo e descansarmos no pensamento do Espírito Santo. Aceitarmos ao sistema do pensamento do Espírito Santo. Só na mentalidade do Espírito Santo é que vão ocorrer os milagres aqui no sonho, porque o Espírito Santo é o único que detentor de milagres. É dele, como efeito da visão dele sobre o mundo, que os milagres se manifestam aqui no mundo. Porque os milagres são a percepção corrigida, a percepção da separação. Toda correção necessária aqui no mundo, ela tem uma contraparte corrigida. Essa contraparte corrigida, então, é um milagre, é um direito de todos, mas para acessar esse direito, nós precisamos ir aonde ele está. E ele está na mentalidade do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Na visão dele, ele libera tudo que é irreal, porque não existe. Então, é do Espírito Santo que a purificação é feita. E essa purificação também é o mesmo que esse reconhecimento de que nada irreal existe. E nada que é real pode ser ameaçado. Isso é uma purificação. Então, na nossa mentalidade, para termos direito a milagres, nós precisamos primeiro aceitar a correção na nossa mente, e essa correção nos é dada, não somos nós que a fizemos, ela nos foi dada pela resposta de Deus à nossa ideia de separação, a nossa crença de separação de Deus. A resposta de Deus foi a criação do Espírito Santo para nos acompanhar dentro do sonho com a mensagem da lembrança do Cristo que nós somos. Então, essa purificação
é necessária, ou seja, é necessário primeiro voltar a mente para a mentalidade certa. Só então nós vamos estar aptos ao nosso direito natural de milagres aqui no sonho. E o 8, milagres são curativos porque suprem uma falta. Então, milagres são curativos, suprem uma falta, porque toda falta tem o seu nascedouro, a sua origem, uma crença de escassez na mente. Tudo que é projetado aqui no mundo, quer seja uma falta de saúde, de financeira, de situação, de condição da mentalidade, se estamos nos sentindo amados ou rejeitados, seja qual for a falta que nós estamos sentindo, o milagre cura as faltas daqui. Então, ele supre a falta. Como que o milagre pode suprir? Porque toda falta é da falta que nós temos do nosso ser em Deus, da nossa mentalidade certa, de saber do Cristo que nós somos. Quando nós voltamos nossa mente ao Espírito Santo, o Espírito Santo, que é a nossa parte que sabe ainda do nosso ser em Deus, essas faltas são naturalmente supridas, e sem falta é impossível algo se manifestar a partir da falta. Então, por isso que os milagres curam todo o senso de falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais, para aqueles que temporariamente têm menos. E aqui nós não estamos falando no nível de ordem de diferenciação. Apenas o reconhecimento de que no fracionamento da mente tem aspectos da mente que temporariamente já aceitaram a mente do Espírito Santo, o acesso a essa mentalidade, e outras partes que ainda estão relutantes ou ainda não acessaram. Então, aos que já acessaram, aos que já sabem que esse irmão que ainda não aceitou é parte íntegra dele mesmo, e ele só voltou a estar ciente da totalidade da mente porque ele se viu como sendo ele mesmo no irmão, esse está apto para oferecer àquele que temporariamente tem menos, a oferecer àquele que ainda não está pronto para os milagres. E é assim que o curso nos convoca, o Espírito Santo nos convoca a sermos trabalhadores em milagres, a nós oferecermos a nós mesmos, que são os nossos irmãos, a mentalidade da unicidade, de que nós somos ainda o mesmo ser, e assim os milagres serão naturais para eles e para nós, independente disso ter manifestação física ou não aqui no sonho, mas a cura, a liberação foi dada. E ainda, podemos ainda estudar aqui o 9. Milagres são uma espécie de troca. Todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro, a troca que são, então, desculpa, vou ler de novo. Como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro, a troca reverte as leis físicas. Trazem mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. Então, milagres é uma espécie de troca, porque nós aqui no sonho somos aparentemente separados das consciências de um do outro. Estamos no que para nós parece ser um mundo dual. Então, dentro da dualidade, nós precisamos trocar ou oferecer expressões de amor ao pedido de amor do nosso irmão. Porque nós já aprendemos também no curso que ou o irmão está expressando amor ou ele está pedindo amor. Então, o milagre supre isso. Então, por isso que é uma espécie de troca. E todas as expressões do amor,
e milagres são expressões de amor, elas são miraculosas, elas são o próprio milagre no sentido verdadeiro e reverte as leis do mundo, porque nas leis do mundo, quem dá, ele deixa de ter. Na dualidade, no mundo físico, se eu tenho algo, um bem, um patrimônio, se eu vou doá-lo, eu fico sem. Nas leis do amor, nas leis de Deus, nas leis da criação, eu só tenho aquilo que eu dou e eu dou justamente para ter. Então, ter e dar, receber e dar, ser e ter, são tudo mesmo nas leis do amor. E essas leis, elas não são as leis físicas aqui do mundo. As leis físicas do mundo é que dois corpos não ocupam o mesmo espaço e o que um tem, o outro deixa de ter. E as leis, então, do milagre reverte, ele supre a escassez. Então, ele reverte essa lei. Ele traz tanto mais amor para o doador como para quem recebe. Então, quem tem a mentalidade predisposta temporariamente a saber dos milagres e oferece essa vista ao irmão, ele mesmo recebe o efeito desse milagre. E não só recebe para si, como ofereceu ao irmão. E o irmão também o recebe. Se o irmão não tiver medo deste efeito, desse milagre, ele o aceitará imediatamente e isso retornará a quem ofereceu. E se ele ainda está num sistema de medo, que ele ainda se amedrontaria, porque o poder da mente dele teria, como que o irmão pode ter medo ainda do milagre? Porque a mente do irmão fez aquilo do que ele tem medo. Mas ele acha que isso está sendo feito para ele, ele não sabe que ele que fez isso. Então, ele teme o poder da mente que fez isso. Se ele descobre que ele é mesmo a mente que fez isso, ele pode se amedrontar mais ainda. E, nesse caso, o milagre, ele traria medo para ele. Então, o milagre é aguardado para quando ele tiver a mente mais predisposta para aceitar sem medo o próprio milagre, o irmão. Mas ele recebeu o milagre. Então, por isso que o amor, ele é tanto... o milagre traz mais amor, tanto para o doador quanto para aquele que recebe. E muitas vezes também aquele que recebe, ele nem está ciente, mas ele dá uma diminuta abertura para esse amor e de repente ele recebe esse efeito do milagre e não sabe nem dizer ou se dar conta que ele está recebendo isso. Mas quem ofereceu reconhece isso no irmão. Então, deixa eu ver aqui. Só vamos ver o 10, então, são 50, daí nós vamos para a interação, ou podemos ir agora também, a Júlia já levantou a mão, podemos até deixar o 10 em diante, que a gente vai seguir nas próximas aulas. Vamos fazer a nossa interação aqui, e Júlia, por favor. Oi, Ing. Oi. Eu acho importante lembrar, sempre quando a gente fala, né, de amor, e quando a gente fala essa frase que tu disse, né, ou é amor ou é um pedido de amor, né, e às vezes a gente pode levar isso no sentido de comportamento, né, de trazer assim, ou eu tô dando amor, então, ou eu tô sendo carinhosa com alguém, eu tô sendo amorosa na minha expressão, na minha fala, no meu jeito de falar, né, a gente traz o amor para várias coisas, a gente pega essa palavra e traz para a forma, né, traz para a ideia de que o amor vai ser expresso aqui na forma, e o que Jesus traz, não é isso, ele traz amor como um símbolo de unidade, né, de realidade. Então, ou é um pedido, ou é a realidade, porque é só o que existe, é só o que é, né, é a minha percepção corrigida sobre tudo, né, que só tem a existência, não tem corpos, não tem eu, não tem o outro,
Então, eu estou lembrando isso na consciência, né, de que só há realidade, de que só há Deus. E quando a gente fala um pedido de realidade, é quando, um pedido de amor, né, um pedido de realidade, quando o irmão, ele está expressando ali esse sistema de pensamento equivocado, e eu na mente, né, lembro por todos que aquilo não é o que ele é, né. Então, isso pode se manifestar, sim, em palavras, né, em formas de falar, e aí vai depender, né, da cena, mas que isso não significa amor no comportamento, né. Então, achei importante lembrar isso. Bem lembrado também, porque o amor é uma condição de mentalidade, né, Júlia? O comportamento, ele é apenas um efeito aqui, mas o comportamento, ele é totalmente do nível da separação, do nível do sonho, porque o comportamento, ele é individual, então, de fato, uma boa lembrança aqui, foi bom, assim, de reforçar isso que ou o irmão está dando testemunho da mentalidade onde ele está, ou ele está testemunhando que ele está não ciente do amor, então ele está acreditando na separação, mas essa crença da separação, ela está equivocada. E ela só foi possível porque nós também acreditamos na separação. E aí nós reconhecendo o equívoco dessa ideia, nós estamos também oferecendo isso ao nosso irmão. Então, o amor é nesse nível da mentalidade, sim, não é na expressão aqui do comportamento. Bem lembrado, Júlia. Obrigada. Bom, como eu disse, nós estamos na nossa interação e nós vamos, a partir da próxima aula, então, a partir do 10º princípio de milagres. E mais alguém, por favor, gostaria de interagir aqui conosco? Ficou alguma dúvida sobre esses 9 princípios ou sobre a introdução? Lembrando que não, dentro da nossa aprendizagem, não há questionamento de graduação, por exemplo, tolo ou mais importante, ou mais sábio. Ou nós todos somos aqui aprendizes e nós estamos abertos ao Espírito Santo para a correção daquilo que está obstruindo a consciência do amor na nossa mente. E isso que está obstruindo, nós não podemos classificar, nós não podemos julgar se isso parece de significado pequeno ou grande. Qualquer dúvida é relevante porque ela permite a nossa mente a trazer essa correção do Espírito Santo, a ele fazer a purificação. Mas se não houver, então, mais nenhuma dúvida de momento, eu vou encerrando aqui essa nossa gravação, ficando o convite para nós continuarmos na quinta-feira, a partir do 10º princípio. Gratidão a Deus por não nos deixar sem resposta no nosso pensamento de separação.